irmãos. Paz seja convosco. Amém? Mais um domingo na presença de Deus. Hoje nós vamos estar aí falando, dando a continuidade à nossa revista, né? No tema, título aí da nossa revista é Corpo, Alma e Espírito. De onde eu vim, qual o meu propósito e para onde irei. A palavra de Deus diz para nós muitas coisas a respeito disso. Nós vamos então falar a respeito aí do título da lição de número 4, Corpo Humano, o lugar em que se abriga a vida. Se você puder acompanhar comigo aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao versículo 20. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se todo o corpo fosse olho, mas onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. O texto áureo, então, da nossa lição é Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos orar então e agradecer ao Senhor pelo momento de podermos ter o privilégio de estar na presença dEle, ouvindo a palavra dEle em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós somos gratos ao Senhor por esse momento tão importante que é o de ouvir a Tua voz através do entendimento da Tua palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te honramos, te bendizemos neste momento, te glorificamos, Senhor, que o seu altar, ó Deus, esteja sobre nós a cada momento, que a nossa vida no corpo, Senhor, seja para que te honre e te glorifique. Nós pedimos a sua bênção neste momento, através do estudo da tua palavra, que nós possamos ser revestidos pelo teu Espírito Santo, para que através do nosso corpo, Senhor, estejamos preparados para que o teu nome seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. E tudo aquilo que se levante contra o entendimento da tua palavra, contra a nossa atenção, nós repreendemos, nós quebramos, nós anulamos toda a força contrária em nome de Jesus. Tudo que não provém de ti, que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós, Senhor, e a tua misericórdia não nos falte jamais. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, este momento, e nós já te louvamos e glorificamos na certeza da vitória. Amém. Então, queridos, nós vamos fazer aqui uma parte, antes de nós entrarmos aí no item 1, né, a dimensão biológica do corpo. Nós sabemos, e nós já vimos aí nas lições anteriores, que o nosso corpo, o nosso corpo, a nossa vida, né, o homem, a humanidade, como disse aí o título da lição, corpo humano, lugar em que habita a vida. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que nós somos corpo, alma e espírito. A palavra de Deus diz isso para nós e deixa bem claro isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu gostaria de abrir lá com você, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz a palavra de Deus para nós então: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, nesse momento aqui, ela está deixando bem claro que existe então, que o homem ele é composto de corpo, alma e espírito. Para nós podermos entender essa triunidade do homem, né?
Nós pensamos, então, que o homem, através do seu corpo, né, que é justamente o boneco que Deus criou lá no Jardim do Éden. E é isso que nós vamos falar hoje, a respeito dessa lição de número 4, que o nosso corpo, ele foi criado e formado, como assim garante para nós a palavra de Deus, pelas mãos do próprio Deus. Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz isso para nós, que Deus formou o homem do pó da terra. Quando alguém morre, é como se fosse um boneco sem vida, inanimado, sem nenhum movimento, né? Então isso nos dá a ideia do que é o nosso corpo. O nosso corpo é o boneco que Deus criou e formou do pó da terra. Esse corpo, né, ele só seria um boneco se ele continuasse e permanecesse estático, daquela mesma maneira. Mas a palavra de Deus continua mostrando para nós, no versículo que nós estamos falando a respeito de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que o boneco recebeu algo de Deus. Então o boneco se transformou, então, né, se tornou, então, alma vivente. Nós, então, somos corpo, que é o boneco, inanimado, né, sem vida e sem movimento. Nós também temos a alma nesse corpo e o espírito. O corpo, a alma e o espírito, eles andam juntos, né, enquanto vida física que nós tivermos. Quando Deus criou o homem lá no jardim do Éden e formou ele com as suas próprias mãos, ele dotou aquele boneco de alma e espírito quando ele soprou o fôlego de vida sobre o homem. Na nossa alma, o que é a alma? A alma é a vontade, o nosso intelecto, é a nossa inteligência, é a capacidade que nós temos, então, de pensar, de falar, de agir, né? E o espírito, que é o fôlego de vida. O nosso corpo, que é o boneco, né? Que é a nossa carne, que é a nossa parte material, ele faz, então, ligação entre a nossa alma, através do nosso corpo. A alma, então, ela tem tudo a ver com o nosso corpo, no sentido de que ela nos traz e nos mostra, através do intelecto, da inteligência, do sentimento, da vontade, né, o que o corpo, então, vai sentir. A palavra de Deus diz para nós lá em Provérbios capítulo 23, versículo 7, que assim como nós imaginamos na nossa alma, assim nós somos. Então a palavra de Deus garante para nós que nós somos quem? Nós somos a nossa alma. Nós somos a alma. A nossa alma, a nossa vontade, o nosso consciente, a nossa inteligência, os nossos sentimentos. É por meio da alma que nós ficamos tristes, nós nos alegramos. Nós temos os nossos sentimentos expostos através do corpo. Quando nós estamos tristes ou quando nós estamos alegres, é fácil notar em nós esse sentimento da alma, porque o nosso corpo vai expressar isso, ele vai pular, ele vai saltitar, ele vai sorrir ou ele vai chorar, dependendo do sentimento, da emoção que você tem naquele momento. Através do corpo é que você externa tudo isso. Então a alma, ela interfere no corpo e então através do corpo, que é material, porque nós vivemos num mundo material, para nós interagirmos com o material, nós então temos o nosso corpo. O nosso corpo, através dos 5 sentidos, que nós podemos pegar, que nós podemos sentir, que nós sentimos o sabor dos alimentos, das coisas, nós temos essa capacidade de sentir o sabor, entender que aquele alimento é amargo, ou ele é doce demais, ou ele é salgado, ou ele está azedo, só através aí do nosso paladar. Tudo isso vem através do quê? Do corpo. Mas quem entende tudo isso? A alma. Então a alma, ela influencia e traz para o corpo, né, as possibilidades de reação. Agora,
o corpo também influencia a alma. Porque é através do nosso corpo que nós podemos, que a alma recebe as outras coisas. A alma recebe através do nosso ouvido aquilo que nós ouvimos. A alma se entristece ou se alegra, ou se revolta, ou se indigna, né? Esses sentimentos humanos todos que temos na alma, né? Que o homem pode adquirir aí e participar na alma dele. Todos esses sentimentos, ele só consegue entender eles porque eles passam pelo processo material daquele homem que é o corpo. Então, quando nós ouvimos alguma coisa e nós nos entristecemos com as circunstâncias, quando nós vimos alguma coisa, quando nós sentimos algum cheiro, tudo isso, através do nosso corpo, interfere também na nossa alma. Uma das formas de o pegar, né, o tato, a visão, né? Há quem diga que os olhos são a janela da alma. Então, aquilo que a gente vê, que a gente observa com os nossos olhos, é aquilo que que a nossa alma entende, capta e discerne então como vai reagir. Nós somos a nossa alma, mas o corpo ele faz com que a alma interaja com o ambiente que é material, porque a alma é imaterial. A alma não é palpável, não se pode pegar, né? Mas o corpo não. O corpo ele tem justamente essa função, interagir com o meio ambiente em que o ser humano vive. E é justamente essa diferenciação que a palavra de Deus fez aí entre corpo, alma e espírito. Apesar de serem um, né, eles são diferentes porque a palavra de Deus diferencia eles. A alma é o que nós somos. O corpo é o meio pelo qual a gente interage com o mundo material. E o espírito? O espírito é o sopro, é o fôlego da vida que Deus então entregou por aquele boneco que ele formou no Jardim do Éden. Eu queria abrir com você, rapidamente então, Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim a palavra de Deus para nós. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito, então, alma vivente. Quando Deus, com as próprias mãos dele, diferente do que o homem acredita que o corpo ou o homem, né, veio de um processo evolutivo, mas nós entendemos pela palavra de Deus que não existe processo evolutivo na existência do homem. O homem foi criado do pó da terra. Cientificamente, né, tem meios aí também que comprovam que na composição da matéria humana existem vários elementos que estão também presentes na terra. Também é uma comprovação aí da própria palavra de Deus, né, cientificamente falando. Mas voltando aqui para o nosso boneco, Deus então pegou o pó da terra, formou aquele boneco de barro, que era apenas um boneco, inanimado, sem vida. Mas ele formou o boneco do pó da terra, fez com que a terra se tornasse então carne, mas inanimadamente. E diz, continuando o versículo que nós lemos, que Deus formou o homem do pó da terra. Ele formou então o boneco. O boneco foi formado por Deus. Mas depois da formação do boneco, Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Ou seja, Deus entregou para o homem a existência dele como ser humano. Entregou a capacidade intelectual, entregou o sentimento, entregou a vontade, entregou a alma e o espírito. Deus, com o sopro dele, né, naquele boneco, Deus então soprou o fôlego da vida e ele passou então a não apenas ser um boneco inanimado, ele passou então a ter vida. O fôlego, então, mais o boneco
que Deus tinha formado lá no Jardim do Éden, naquela circunstância, então se tornou uma alma, se tornou alguém. A palavra de Deus garante isso para nós. Então o homem, ele foi criado na dimensão física, biológica do corpo humano, não foi através de um processo evolutivo. Isso nos garante a palavra de Deus, não apenas por esse versículo, mas como Deus criou todas as coisas do Jardim do Éden, ele disse, os animais, principalmente os animais que tem essa teoria aí de que o homem evoluiu de um animal, de um macaco, né? Ele viu que era bom, e aí quando ele ia criando os animais, criando os diferentes animais, ele sempre frisava muito bem. Lá em Gênesis capítulo, se você puder procurar aí na sua Bíblia, você vai ver que ele sempre dizia que Deus criou aquele animal conforme a sua espécie. Apenas o homem, ele deu algo diferenciado. Você não vê Deus criando o homem assim como ele criou os animais. Você vê a Bíblia citar a criação dos animais segundo a sua espécie, conforme a sua espécie. E Deus viu que aquilo era bom. Agora o homem não. O homem, Deus criou do pó da terra, entregou para o homem o fôlego da vida, ele se transformou numa alma, e de um boneco inanimado, ele então se tornou alguém capaz de pensar, alguém capaz de interagir com o meio ambiente em que vivia, e principalmente alguém que tinha um espírito, ou seja, o fôlego da vida, parte, né, do Espírito de Deus. Essa é a que a palavra de Deus nos garante. A imagem e semelhança de Deus, ele entregou para o homem. Ele não entregou para os animais, ele não entregou para nenhum componente da natureza. Ele entregou a sua imagem e semelhança apenas para aquele boneco inanimado que ele formou do pó da terra com as suas próprias mãos, que não passou por um processo evolutivo. Ele formou então do pó da terra esse homem, entregou para ele o fôlego da vida, e quando Deus soprou naquele homem o fôlego da vida, então o homem se tornou alma. Está escrito aí no versículo, então, quando Deus soprou no homem o fôlego da vida, quando Deus entregou para o homem o espírito dele, do homem, então ele se tornou uma alma, ou seja, ele passou a existir. Ele passou a poder ter a capacidade de pensamento, diferenciação, que nenhum animal tinha, que ao mesmo tempo podia interagir com o meio ambiente. E Deus entregou para aquele homem tudo aquilo e ainda disse para que ele dominasse com a sua inteligência, com a sua capacidade, todo um jardim formado especialmente para ele. Então, quando Deus formou o homem do pó da terra, entregou o espírito do homem, o fôlego da vida, o homem então se tornou alma. O fôlego de Deus, o espírito do homem, mas o boneco inanimado, então, é alguém, é a pessoa, é o que ele é. A nossa alma é justamente a quem a gente é, segundo a palavra de Deus. Nós somos o que nós pensamos. E onde nós pensamos? No centro das nossas emoções, o nosso intelecto, o nosso sentimento, o centro da razão, da vontade, a nossa alma. Nós somos a nossa alma. Então, nós somos 3 em 1. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito, criados aí, formados por Deus, entregues especialmente para a criatura de Deus, formado daquele boneco, então, o homem, diferente de qualquer animal. Então, se nós somos corpo, alma e espírito, e é por meio do corpo que nós sentimos as reações, porque o corpo influencia a alma, através das reações e das circunstâncias materiais aqui fora. A alma sente aquilo que o corpo está passando para ela, mas o corpo também sente aquilo que a alma passa para ele. O corpo muitas das vezes adoece fisicamente, resultado de uma doença emocional da alma. Isso pode acontecer, né? Agora, se nós somos alma, se a alma é quem realmente nós somos, né? Mas também temos um espírito, que é o fôlego da vida que o próprio Deus entregou para nós, e o corpo. Se a alma influencia o corpo, a alma também influencia o espírito. A alma é o centro das nossas escolhas, da nossa vontade. E o espírito do homem é o que faz a ligação
entre Deus, o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Quando Deus entregou aquele fôlego de vida para Adão, através do sopro, né? E o Adão então se tornou uma alma vivente. Deus, entre outras coisas, ele estava entregando aí para Adão a possibilidade da comunhão com ele. Adão então tinha todas as possibilidades de, através do corpo, interagir aí com a sua alma e o seu espírito, então, poder ter a plena comunhão com Deus. É assim que a palavra de Deus fala para nós lá em Gênesis. O homem falava com Deus todos os dias, na viração do dia. Como que Deus falava com o homem? Deus falava com o homem através do seu Espírito Santo, né? No espírito humano. Você não vê Deus falando com os animais de uma maneira pessoal, né? Os animais foram criados, mas eles não receberam esse diferencial que é a alma e o espírito. Então, a gente tem que entender e imaginar que o espírito foi criado por Deus para que Deus pudesse ter integração com o homem, interagir com o homem, ser estimulado, com o homem ser estimulado pelo Espírito de Deus, mas a alma do homem ser transformado pelo Espírito de Deus, Deus falar com a alma humana, mas só podia fazer isso através do Espírito. Por isso o homem também é Espírito, segundo nós lemos aí na palavra de Deus. O homem, então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, é corpo, alma e espírito. Agora a gente vai abrir aí Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz para nós aí a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim para nós: porque a palavra de Deus, ela é viva e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus está dizendo para nós aí, o autor de Hebreus diz para nós: a sua palavra, Senhor, ela é mais penetrante do que qualquer espada e penetra até a divisão da alma e do espírito. O que a palavra de Deus diz para nós, então? Que existe uma alma e um espírito, que eles são o quê? Diferentes. Que existe uma divisão entre essa alma e o espírito. Sabe quem divide isso, irmãos? Não vai ser o nosso entendimento, não vai ser a nossa capacidade intelectual. É a palavra de Deus que faz essa diferenciação, porque foi Ele que criou, né? E aí, continua o versículo: e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que o homem é composto de corpo, de alma, de espírito. Por quê? As juntas e medulas, então, entram na parte do corpo. Juntas e medulas, corpo, alma, espírito, são diferentes. A palavra de Deus discerne entre o corpo, a alma e o espírito humano, que o próprio Deus entregou para o homem. Então, vamos analisar o homem de uma forma. Mateus capítulo 10, versículo 28, diz para nós aí a palavra de Deus, né? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que a palavra de Deus está dizendo para nós? Que a nossa vontade, as nossas decisões, elas são todas tomadas pela alma. Nós somos a nossa alma. Então, alguém pode até tirar a nossa vida física, mas as nossas convicções, aquilo que nós somos, aquilo que nós acreditamos, isso nós levamos para a eternidade, para sempre. Isso ninguém pode matar. A alma, ela é imortal, né? A alma é o centro do nosso entendimento. Alguém pode nós podemos morrer fisicamente, mas a nossa vida espiritual, ela é real. Existe uma vida espiritual. Lucas capítulo 16 diz para nós isso, que a alma, ela é o centro das nossas emoções. Ele é real, né? Ele interage. Ele tem a sua vida contínua depois da morte física. Ele garante para nós aí em Lucas capítulo 16. Então, quando Jesus disse para a gente não ter medo de quem pode matar o corpo, mas a gente poder temer sim quem pode matar a alma, quem pode fazer a alma perecer.
Quem pode fazer a alma perecer? Depende da forma com que a nossa alma pende. A nossa alma pende para que lado? Para o corpo ou para o espírito? Romanos capítulo 8, versículo 16, diz para nós algo aí interessante da palavra de Deus. O mesmo Espírito, está escrito aí, Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito, com letra maiúscula, Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que a palavra está dizendo? Que o Espírito Santo, quando ele trata com o homem, ele fala conosco na nossa vida, através do nosso Espírito. Foi para isso que o nosso Espírito foi criado, para ter esse relacionamento, então, com Deus. Agora, depende de como a nossa alma está lidando. Ela está dando mais ouvidos, tendendo para o espírito ou tendendo para o corpo? Porque quando nós tendemos para o espírito, o nosso corpo, através da nossa alma, vai viver a dependência de Deus. Agora, quando a nossa alma tende para o corpo, aí é que as coisas começam a se complicar. Porque aí a gente começa a dar vazão às coisas que não são de Deus. Segundo a palavra de Deus, Mateus capítulo 15, versículo 19, se a nossa alma tender para o corpo, é justamente, as más obras do nosso corpo, os adultérios, a prostituição, os furtos, os maus testemunhos, as blasfêmias, que nós praticamos através das ações do nosso corpo, elas procedem, segundo Jesus, palavra de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 19, elas procedem do coração, elas procedem da alma. A alma interfere no corpo e pode fazer com que o corpo aja de forma a desagradar a Deus e cometer os pecados. E aí nós ficamos, então, condenados à morte, ao inferno, através aí das nossas próprias ações com o nosso corpo. Continuando, então, se nós somos alma, podemos tender, nós já vimos na palavra de Deus, ou para o corpo, ou para o espírito, porque nós vimos aí que as três, elas são unidas, mas são diferentes, as três partes do componente da formação do homem, né? Então, tudo que nós sentimos através do corpo vai interferir na nossa vida, vai interferir na nossa alma, o meio ambiente. A criação do homem, a dimensão física, a dimensão biológica do corpo humano, diz aí no item 1 da nossa revista, né? O corpo humano foi moldado por Deus de uma maneira totalmente excepcional e maravilhosa, né? O corpo humano é extraordinário, é maravilhoso, é uma grande obra da criação de Deus. A inteligência, a complexidade do cérebro humano. O cérebro humano processa uma quantidade incrível de informações. Ele identifica cores, sons, formas, detecta condições de temperatura, de pressão, registra emoções e pensamentos, processa mais de 1 milhão de mensagens por segundo, tem uma infinita capacidade de memorização. Tanto que já foi provado, que o homem, a capacidade do corpo humano é tão grande, tão extraordinária da mente humana, que o nosso cérebro humano, a parte física, do nosso intelecto, ele é capaz de processar várias informações ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo a gente não usa nem 1/3 desse potencial. Ou seja, existe um potencial ainda muito maior, mas nós perdemos muito desse potencial humano com a queda, com o pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Com essa perda dessa comunhão do espírito do homem com o espírito de Deus. Foi perdido uma parte muito boa dessa comunhão através do pecado. Mas Deus então escolheu Jesus Cristo para nos resgatar, para fazer novamente esse elo de ligação entre o espírito do homem e o espírito de Deus. E Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de homem. E nós vamos falar disso aí um pouquinho mais para frente. Então, o corpo humano
ele é composto de um conjunto de sistemas que trabalham de maneira coordenada para diversas funções. São eles digestório, cardiovascular, circulatório, endócrino, imunológico, linfático, muscular, reprodutor, esquelético, respiratório, excretor, nervoso, tegumentar, urinário e sensorial. A palavra de Deus diz para nós, lá em Salmos capítulo 139, versículo 14, que nós somos criados, segundo o salmista, né? Nós somos criados de uma maneira terrível e maravilhosa, nós somos formados. O que o salmista quis dizer com terrível? Quis dizer que foi uma coisa espantosa, algo que é inexplicável aos olhos humanos, que o homem não é capaz de alcançar. Foi tamanho aí a grandeza da criação, da formação de Deus, de um Deus que tirou do pó da terra e levantou aí o homem, um boneco, né, inanimado, mas ao mesmo tempo com uma capacidade física enorme, né, junto com a intelectualidade depois que ele soprou aí nesse boneco que ele criou através aí do Espírito Santo. Então, nós fomos formados de maneira terrível, complexa, maravilhosas são as obras de Deus, diz a palavra de Deus em Salmo capítulo 139, versículo 14. Sim, nós fomos criados de maneira terrível. Adão e Eva pecaram, deixaram então essa comunhão com Deus de uma maneira aí, através da escolha do intelecto, através do seu pecado e da sua escolha que fez lá no Jardim do Éden. Agora, o corpo humano, ele foi projetado por Deus. Isso tem que ficar bem claro para nós, que Deus formou o homem e o homem não é de forma nenhuma resultado de evolução. O homem não é resultado de um processo evolutivo. Agora, o nosso maior exemplo de homem é o Senhor Jesus. Porque assim que o homem pecou, assim que a decadência humana então entrou no homem, que ele passou a conhecer a morte física, através do pecado, a morte espiritual, a morte aí de uma maneira geral aí, com o seu pecado e com a sua desobediência às ordens de Deus. Nós temos que ter o entendimento necessário que através do nosso corpo, a tendência que existe do corpo para a alma, da alma para o corpo, do espírito para a alma, da alma para o espírito, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Entre o que nós valorizamos, o nosso espírito, a nossa alma ser guiada pelo nosso espírito ou a nossa alma ser guiada pelos nossos desejos carnais. Porque se deixarmos os nossos desejos carnais dominarem a nossa alma, aí nós vamos perder então a comunhão tão importante com o Criador, que Jesus resgatou na cruz do Calvário por nós. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de homem que esteve aqui, na terra, com todas as possibilidades de pecado, tendo as mesmas condições sentimentais, emocionais, intelectuais, tinha tato, sem anestesia, tinha o seu olfato, se via também, interagia com as pessoas, com o meio ambiente através do seu corpo físico, né? Precisava se alimentar, de todas as necessidades humanas, Jesus encarnado passou. E nós podemos ter a convicção e a certeza que ele venceu, e nele nós também podemos ter essa mesma convicção e certeza que venceremos em nome de Jesus. Que não permitiremos que a nossa alma seja contaminada pelas ações do nosso corpo. Que nós entendamos que é necessário nós mantermos um relacionamento com Ele, que venceu na cruz do Calvário, que através da palavra de Deus, que é capaz, como disse o autor de Hebreus, de discernir aí entre a alma e o espírito, de fazer essa diferenciação, é a palavra de Deus que traz essa verdade e essa convicção para nós. Um dia minha filha, perguntando a respeito de ouvir a voz de Deus, ela disse assim para mim, perguntou assim: mãe,
eu falo com Deus, mas eu não ouço Deus falar comigo assim como eu falo com Ele. E no entendimento da criança, né? Ela não ouve Deus falar com ela da maneira com que ela fala. Eu disse para ela, eu tenho certeza que você ouve Deus falar com você, mas da maneira espiritual. Você não vai ouvir Deus falar com você do jeito que você fala com Ele, porque Ele é espírito e Ele precisa falar com você através do seu espírito. Então, para você ouvir a voz de um espírito, você precisa ser espiritual. Para ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa ter uma vocação, uma vontade através da alma de se dedicar à palavra de Deus, à obediência à palavra de Deus, para que o Espírito Santo, através do seu Espírito, fale na sua alma. Você não vai ouvir Deus falar com você assim como eu estou falando com você, mas você vai conseguir ouvir Deus falar com você se você tiver os ouvidos espirituais para ouvir. E seus ouvidos espirituais vão estar abertos para ouvir a voz de Deus só se você, através da sua alma, tender para o Espírito e não para o seu corpo. E eu disse assim para ela, a gente ouve a voz de Deus através do Espírito Santo de Deus no nosso espírito. E se nós prestarmos atenção e seguirmos na direção do Espírito, nós vamos certamente poder ouvir a direção de Deus, para onde Ele quer que o nosso corpo vai, aonde Ele quer que o nosso corpo olhe, que lugares que Ele destina para nós habitarmos, para nós frequentarmos, que palavras nós vamos falar, que reações nós vamos ter. O Espírito Santo, Ele nos guia nas nossas reações, nas nossas palavras, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de nos vestir, na nossa maneira de nos comportar, mas nós temos que estar com os ouvidos, como diz Apocalipse, aqueles que têm ouvidos que o quê? Ouçam o que o Espírito diz à igreja. E ele não está falando de ouvido esse aqui não, ó, essa orelha aqui que lá dentro tem um órgão, né? Todo um processo auditivo aqui para a gente poder ouvir a voz um do outro, como nós podemos ouvir agora, graças a Deus, por isso também, né? Porque esse é dom de Deus, Ele criou o corpo humano com essa capacidade, mas não é essa audição física que Deus está falando lá, aquele que tem ouvidos, não é esse ouvido físico, Ele está falando do ouvido espiritual. E o ouvido espiritual só vai estar atento às coisas espirituais através da alma, se dedicar à obediência à palavra de Deus, se voltar para a palavra de Deus. As dúvidas que nós temos na nossa vida, elas são supridas, elas são sanadas através da palavra de Deus. O tema da nossa revista aí é corpo, alma e espírito, né? A intenção de nós estudarmos essas lições é para que chegue ao final da revista e nós possamos entender de onde eu vim. Eu vim do macaco? Eu vim de um processo evolutivo de um animal? Que propósito eu tenho aqui na Terra? Irmãos, o maior propósito que nós temos aqui na Terra é através do nosso corpo glorificar o nosso Deus. Esse é o nosso propósito. Esse deve ser o nosso propósito. O propósito de Deus ao criar o homem é que ele fosse glorificado em tudo naquele homem. Nas suas atitudes físicas, no meio ambiente em que ele vive, nas reações que ele teria na sua vida. Então, qual que é o meu propósito? Eu vim de quê? Eu vim da onde? Quem me formou? Eu vim do macaco? Não, a palavra de Deus garante para nós que não. Agora, o meu propósito é eu receber o quê? A salvação, viver uma vida de santidade para que a salvação seja real na minha vida. Agora, o homem, quando ele tende para a carne, o propósito dele de vida é qual? De repente, é viver dos frutos da carne. É dar ouvido a esse fruto. É experimentar com o seu corpo os pecados, né, que são prazerosos, sim, para a carne, mas que fazem mal para o espírito e que tiram a comunhão do Espírito Santo de Deus com o espírito do homem. A vivência através do corpo dos pecados que a alma escolhe, então, em praticar através do corpo, traz uma condenação certa. E aí a outra pergunta que a revista responde: para onde eu vou? Depende
de como você está, de onde você está. E quem é você? Nós já respondemos essa pergunta aqui. Eu sou a minha alma. Por meio do meu corpo, eu devo glorificar a Deus. Através do meu espírito, eu devo ser guiada por Ele, em nome de Jesus. Amém? E aí a gente pensa assim, que complexo, que difícil, né? Será que é possível um homem fazer isso tudo? Jesus conseguiu. Jesus conseguiu de uma maneira plena. E aí a gente pensa assim, mas Jesus, ele não pecou em momento nenhum. Nós somos pecadores, sim, nós somos pecadores. Mas a vida carnal de Jesus mostra para nós bem claramente, a vida como homem de Jesus mostra para nós, ele é o nosso maior exemplo, de que nós podemos vencer as dificuldades, as limitações da nossa carne e glorificar a Deus no nosso corpo. O nosso corpo, nós vamos falar mais para frente aí na revista, né, para procurar responder a essas perguntas, de onde eu vim, qual que é o meu propósito, para onde eu vou. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, ele não pode ser dirigido, não pode ser vivido, não pode ser de qualquer maneira. Ele deve sim ser direcionado pelo Espírito Santo para que Deus seja glorificado em nome de Jesus na nossa vida. Esse fôlego de vida, esse espírito que Deus entregou para o homem, Deus não entregou para ninguém. Ele só entregou para o homem. Porque a intenção de Deus era ter um relacionamento espiritual com o corpo físico. Ou seja, a intenção de Deus lá no Éden era criar um corpo físico, assim como ele criou os outros animais e tudo mais, mas a diferença do homem é que além dele ter a capacidade de dominar sobre todas as coisas através da sua alma, do seu intelecto, ele ainda ia ter algo muito maior ainda, que é o espírito, para que o seu espírito, o espírito do Criador se relacionasse com ele. Essa é a diferença, a grande diferença do homem formado pelas mãos do Senhor, o boneco inanimado que recebeu o fôlego da vida, então se tornou uma alma. Essa é a diferença entre o homem e os animais. Essa capacidade de relacionamento pessoal com o Criador. E isso não acabou com o pecado, não, queridos. Isso acabou se tornando uma forma de Deus manifestar ainda mais o amor, a glória, através da redenção que há em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos redime de todo pecado. Jesus Cristo nos redime através do seu sangue de toda forma contaminante do pecado. E nossa, então através do sacrifício dele na cruz como homem que ele foi, com todas as possibilidades de pecado, através do corpo humano que ele tinha, e ele é o nosso exemplo de fidelidade. Nós podemos receber salvação através da redenção que há no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, queridos, que a gente possa ficar com essa palavra no nosso coração para a gente finalizar a aula de hoje. E depois a gente vai continuar aí a respeito de Jesus, o corpo físico dele, né? E como então no item 2 foi como ele ao mesmo tempo era homem e Deus, mas ele nunca tomou essa forma de Deus para não deixar de cumprir as possibilidades como homem e vencer as tentações, vencer os pecados como homem. Então poder ter a possibilidade de resgatar a humanidade inteira que entende isso, né? Então a gente vai poder falar a respeito disso aí mais para frente, na continuidade aí da nossa revista. Que fique bem claro para nós então, igreja, em nome de Jesus, nas respostas em que precisamos ter. O corpo humano, ele é lugar de abrigar, ele foi criado para abrigar vida. Ele foi criado para abrigar a presença de Deus, a comunhão com o Criador. O corpo humano, ele foi originalmente criado para que houvesse uma vida humana, sim, mas em comunhão com ele, com esse Deus.
em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um domingo aí abençoado na presença dele. Nos próximos domingos a gente vai estar dando continuidade aí a essa lição tão maravilhosa a respeito do corpo. O nosso corpo, para ficar aí como uma prévia das próximas aulas, existem regras da palavra de Deus, como cuidar do nosso corpo. O nosso corpo não pode ser menosprezado, o nosso corpo não pode menosprezado por nós como se ele fosse algo menor. Pelo contrário, nosso corpo é importantíssimo, é o que nos identifica a nossa alma. Como Deus criou o homem macho, fêmea, nosso corpo demonstra o nosso relacionamento com pessoas, né? O nosso gênero de homem e de mulher, de masculino e de feminino. É através do nosso corpo que tudo isso nos identifica. O nosso corpo nos identifica no meio da sociedade, o nosso corpo nos identifica no meio das pessoas. As pessoas, ao olharem para nós, elas não vão olhar para a nossa alma, elas vão ver o nosso corpo. O nosso corpo deve refletir a nossa alma. Quando nós olhamos para as pessoas, fatalmente o corpo delas reflete o que ela é, a sua alma. A gente precisa entender isso, que quando as pessoas olham para nós, não tem como esconder das pessoas quem a gente é, o que nós estamos pensando, porque a palavra de Deus mostra para nós que o que nós pensamos, do jeito que nós pensamos, nós agimos, porque é do nosso pensamento que vem as coisas boas, que nós praticamos, mas também é do nosso pensamento que vem os maiores pecados, os adultérios, né? Assim como disse Jesus lá em Mateus 15, 19. E todos os demais pecados, eles vêm através do coração, eles vêm através da alma e eles são praticados pelo corpo. E isso é terrível, né? Mas ao mesmo tempo também o nosso corpo pode ser para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa vida, abençoe o nosso corpo físico, que nós possamos ter um cuidado especial com ele, que a nossa alma seja direcionada aí a agradar a Deus e tender para o espírito e não para o corpo material, porque o corpo material ele tem vontades e ele tem tendências ao pecado. Agora o espírito não, o espírito traz para nós de volta, através do Espírito Santo, a vida e a presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar então para terminar essa aula. Um domingo abençoado para você. Nós ainda não temos a possibilidade de estarmos na igreja, né? Mas vamos orar também para que isso ocorra, né? Para que tudo isso passe da melhor maneira possível, que o livramento de Deus seja sobre a nossa vida, que o nosso corpo físico, como nós estamos falando de corpo físico, né? Ele está vulnerável às doenças, às bactérias, às contaminações. Quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, lá em Levítico tem muito disso, né? Levítico é o livro das leis, das regras. As regras sanitárias, as regras de higiene, está tudo lá em Levítico. Sabe por quê? Porque vírus, bactérias e contaminações para o corpo humano, irmãos, existem depois do pecado. Depois da queda do homem, é real, é fato, né? Então, os vírus, as bactérias contaminam o homem, não é de hoje, não é o coronavírus que contamina o homem, pode matar o homem apenas, a matar a carne, né? Matar a carne do homem não é apenas coronavírus, essa doença nova que não recebeu essa vacina e que as pessoas estão com tanto medo dela, né? Antes também existia outras doenças que não tinham cura, que as pessoas ficavam isoladas umas das outras, né? A lepra é uma delas. E que existia um preconceito nas pessoas que tinham essas doenças, que elas tinham que ficar separadas da sociedade para que não se contaminassem as outras pessoas. E existiam regras sanitárias na palavra de Deus a respeito disso. Então, as regras sanitárias, elas devem ser observadas por nós, né? De cuidado, de higiene, isso. A gente sabe que se não tiver higiene na nossa casa, não apenas um vírus mortal pode nos contaminar, nós podemos morrer de outras bactérias também, se nós tivermos uma higiene no nosso lar, na nossa casa, na nossa maneira de proceder, até mesmo na lavagem dos nossos objetos, dos alimentos que a gente ingere através do corpo, que pode contaminar o nosso corpo. Tudo isso não é novo, é velho. A palavra de Deus tem essas regras lá. Então, irmãos, os cuidados de higiene e tudo mais, a gente precisa ter, né? Mas que a gente possa orar e pedir a Deus para que isso passe de uma forma
que a gente possa aprender com isso também, de não poder estar na igreja, não poder estar presente, de ter que fazer aí aulas online, de ter que fazer canal no YouTube, mas tudo isso é válido de aprendizado para nós também, tem um lado bom, né? Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa ter essa fé. A fé, ela é a convicção das coisas que ainda não aconteceram, mas nós cremos em nome de Jesus, que essa batalha está vencida para a igreja, está vencida para a humanidade, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos por esse momento de estar na tua presença. Muito obrigada, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado pela vida de cada irmão que esteve nos observando nessa aula, nesse momento. Deus abençoe e alcance a vida de cada um em nome de Jesus. E nós repreendemos toda enfermidade física, toda enfermidade espiritual, tudo aquilo que não provém de ti na vida dos teus servos, nós repreendemos em nome de Jesus. Tomamos posse da vitória. Profetizamos sobre a tua igreja, uma igreja que clama, uma igreja que busca não as vontades da carne, mas sim agradar ao Senhor através do teu Espírito Santo e a observação da tua palavra. Em nome de Jesus, toda a nossa vida, que ela seja dirigida pelo teu Espírito Santo. E se tem alguma tendência na nossa alma de tender para o corpo, para as vontades do nosso corpo, para aquilo que agrada a nossa vida física e te desagrada, em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos, nós anulamos toda força contrária que tem tentado tragar a nossa vida e nos trazer uma vida miserável humanamente falando, uma vida miserável humanamente, uma vida miserável espiritualmente. Pelo contrário, Senhor, que nós possamos buscar o teu Espírito Santo através da tua palavra que nos dá esse discernimento. Em nome de Jesus, que a nossa tendência seja para o nosso Espírito através do teu Espírito Santo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós declaramos a nossa vitória como igreja do Senhor, uma igreja que ora, que clama, que confia na tua palavra, que entende que o Senhor é o nosso Criador, nos formou do pó da terra, como homens, como mulheres, para que o teu nome seja glorificado. E o teu nome vai ser glorificado, Senhor, na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa família, no nosso casamento, através dos nossos filhos, Senhor. Em nome de Jesus, que são herança do Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus todo mau testemunho que tendemos a dar para os nossos filhos, Senhor. Faça de nós instrumentos como o corpo da tua vontade, instrumentos do teu Espírito Santo, guiados por eles, alicerçados pela tua palavra. Em nome de Jesus nós te louvamos, em nome de Jesus nós te glorificamos, na certeza e na convicção da vitória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Um domingo abençoado para você, igreja, em nome de Jesus.